Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e vamos de curso novo? Aqui no canal Gilberto Melo a gente sempre tem cursos gratuitos aqui e eu vou fazer para vocês um curso gratuito agora nos próximos vídeos, né? Vão ser um total de 4 ou 5 vídeos onde eu vou falar sobre as runas de Odin. Eu sei que você quer aprender sobre as runas, eu sei que vocês querem entender um pouquinho desse universo, né? Geralmente bruxos e bruxas têm essa ligação com as runas, porém muitas vezes as pessoas acham muito complicado, acham muito difícil ou não encontram material acessível. Eu tenho um curso, tá? Eu tenho um curso pago de runas, tá? E é super baratinho, tá, gente? É um curso pago, mas ele é bem barato. Se você quiser aprofundar, né, com mais entendimento, com mais material, vocês podem fazer o nosso curso pago. Mas calma, não precisa sair do vídeo, porque se você fizer o nosso gratuito aqui do YouTube também, eu tenho certeza que você vai pelo menos ter uma noção e já aprender ali os primeiros passos com as runas, tá? Então esse curso ele foi feito com muito carinho para você. Por isso eu vou pedir o seu like nesse vídeo, vou pedir para você se inscrever caso você não seja inscrito, porque não é possível, né? Esse material incrível que eu tô aqui passando para vocês merece a sua inscrição, merece o seu like, tá? Pessoal, se você tiver alguma dúvida também pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês. Eu respondo todos os comentários dos vídeos aqui no canal, tá? E aí eu vou responder as dúvidas de vocês. Mas pensa com carinho, se você gostar, antes de comprar o meu curso, assiste o mini curso gratuito que eu vou disponibilizar aqui ao longo dessa semana. E se você sentir o chamado, quiser aprofundar, aí sim você me procura e faz o curso pago, tá? Mas uma coisa eu te prometo e pode me cobrar. Ao final do nosso curso aqui do YouTube, você já vai sair jogando pelo menos um pouquinho das runas, tá bom? Antes da gente começar a ensinar a técnica, vamos falar um pouquinho sobre as runas, tá? Existem vários sistemas rúnicos. Nós vamos trabalhar com o mais comum, composto de 24 runas, tá? 24 runas mais a runa branca ou a runa de Odin. E aí quando eu falo runas de Odin, é porque essas runas são as runas originais. Existem outros sistemas rúnicos, por exemplo, runa das bruxas, runas ciganas, runa dos dragões, né? Mas runas é essas que a gente vai aprender aqui. O que são as runas? As runas são um conjunto de letras, né, de fonemas, que eram utilizados pelos povos que viviam ao norte da Europa, especialmente os vikings. Sim, as runas elas eram utilizadas pelos vikings, tá? Os celtas também e outros grupos que viviam ali naquela região também utilizavam sistemas rúnicos, tá? Runas, né, significa algo como sussurro, mistério. Gente, eu vou falando pausadamente, por quê? Porque o bom aluno vai anotando, tá? Então vai lá, pega o seu grimório, tá? Pega o seu grimório e anota, gente. Porque o que eu tô ensinando aqui é a base das runas. Então vai lá, já pegou seu caderno? Já anotou? Porque aluno bom vai fazendo a anotação do professor, tá? Então runa significa algo como sussurro, mistérios, tá? Então isso é muito importante. As runas, elas eram um alfabeto, então se podia escrever através delas. Mas ela não era um alfabeto qualquer, ela era um alfabeto mágico. E é por isso que até hoje nós utilizamos as runas também em aspectos mágicos. Cada uma dessas runas tem um significado específico. Por exemplo, essa runa aqui chama Lagus. Lagus é a runa da lua, ela é conectada ao arquétipo lunar. Você utiliza ela para questões associadas à vidência, transformações, questões emocionais. Essa runa, deixa eu escolher uma aqui que eu gosto muito, essa daqui é o oposto, né? É a runa Souilo. Souilo é a runa do sol. Então a gente utiliza ela para trazer prosperidade, brilho, saúde, sucessos e conquistas. Essa aqui é a runa Cano, né? Cano é a runa da potencialidade, da força, da conquista, do tesão. Então a gente utiliza essa runa dentro desse contexto mágico, mas eu vou fazer uma aula específica só sobre magia com runas no futuro. Então as runas elas são um alfabeto mágico. Outra curiosidade. Alfabeto é a somática das duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta, e aí virou alfabeto. Futark
é o nome que nós damos para o alfabeto rúnico. E a palavra Futhark, ela vem das primeiras 5 runas que nós trabalhamos. F de ferro, U de Urus, TH, né, de Turissus, A de Ansus, R de Raido e K de Cano, tá? Então, inclusive, são 6. Essas são as primeiras runas que dão origem, por isso que a gente fala Futhark, tá? Que é o som inicial dessas primeiras runas que compõem esse alfabeto rúnico. As runas, né, elas seriam uma dádiva do deus Odin, né, à humanidade. Essa aqui é uma imagem, né, do deus Odin, e ela seria uma dádiva de Odin para a humanidade. Conta-se a lenda que Odin, o pai de todos, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais de Odin, vocês podem pesquisar. Mas, por exemplo, ele é o pai, sabe do Thor da Marvel? Ele é aquele pai do Thor. No filme, na série Deuses Americanos, ele é o Quarta-feira, tá? Vocês podem assistir a série Deuses Americanos, que vocês vão ter ali um pouquinho de como é que era o temperamento de Odin. Odin é o deus maior da cultura nórdica, é o pai de todos, né? E conta-se que no início da criação da humanidade, os deuses, eles caminhavam junto com nós. Porém, e aí a gente tinha acesso ilimitado ali aos deuses, mas houve uma separação, né? E os deuses precisaram ir para Valhalla, né? Para o céu e tudo mais, e Odin deu as runas à humanidade, para que quando a humanidade se tivesse perdida, sem orientação, sem acesso a ele, ela pudesse consultar as runas e ter orientações diretas do deus Odin. Então as runas, elas são consideradas um presente de Odin para a humanidade, para que quando a gente precisasse de orientação, a gente tivesse essa orientação. E isso é muito interessante, a gente consegue tirar alguns paralelos aqui. Primeiro, essa questão da separação do homem com as divindades. Você vai ter lá o mito da queda adâmica, você vai ter na cultura iorubá também conta-se que os orixás viviam com a gente, e na cultura nórdica também os deuses viviam. E o oráculo, ele vem como uma ferramenta de conexão. Por isso que todo oráculo é sagrado, especialmente o oráculo das runas, tá? Presta bastante atenção, bruxinho, bruxinha que está me acompanhando. Se for trabalhar com runas, respeite, tá, as suas runas. Tá, Gilberto, então as runas, elas foram um presente de Odin para a humanidade. Mas onde as runas surgiram? Mais uma vez, o deus Odin está presente na lenda da criação das runas. Conta-se, né, que Odin faz um alto sacrifício para o conhecimento de todas as coisas. Ele fica 9 dias dependurado na árvore da vida, né? Inclusive a carta 12 do tarô faz referência, a carta do dependurado ou enforcado, ela faz referência, né, a esse sacrifício de Odin. Então ele fica pendurado 9 dias na árvore de Yggdrasil, que é a árvore da vida, né? E arranca um dos seus olhos e coloca lá embaixo como um sacrifício. É por isso que Odin tem um dos olhos, né? Ele não tem um dos olhos. Ele sacrificou isso. Isso é uma metáfora. Para que você veja o espiritual, você tem que perder a sua visão do material. Quem vibra na matéria, quem enxerga só a matéria, nunca vai enxergar o espiritual. E ele faz esse sacrifício de 9 dias. E aí no 9º dia de sacrifício, sem comer, beber, de pendurado, sofrendo, aquela coisa toda, ele tem uma visão. E ele enxerga e conhece as runas, né? Que é os mistérios de todas as coisas que existem. Então Odin, a partir daquele momento, passa a ser o senhor daquele conhecimento, daquela sapiência, e mais tarde ele vai entregar isso para a humanidade através das runas. Apesar de Odin ser aquele que descobriu as runas, né, através do seu sacrifício, e sempre que a gente faz a leitura de runas, a gente faz um louvor, uma referência a Odin. Quem cria as runas é a deusa Freya, que é a deusa da magia, tá? Ela é sim a criadora das runas, ela é senhora da magia. Então percebam, né, que além de Odin, é de bom tom que nós cultuamos a deusa Freya também, tá? Como senhora das runas, como deusa da magia. As runas, elas vão surgir num dado período histórico, né? Elas vão surgir ali lá no 1º século, talvez até antes disso, pelo menos ali 1500, quase 2000 anos. Então é uma coisa muito antiga.
E as runas, ela tem um poder muito forte. Cada runa está conectada à natureza. Porque aqueles povos ali, os vikings, celtas, os germânicos, os nórdicos, eles tinham uma conexão muito ligada, direta à natureza. Então, o poder das runas, inclusive, é justamente porque a origem delas é a observância da natureza. Então, você vai ter runas que fazem referência à chuva, ao frio, à neve, ao cavalo. Vai ter runas que fazem referência à maternidade, vão ter runas que fazem referência ao crescimento da vegetação, vão ter runas que fazem referência ao próprio homem, à família, né? Então cada runa, ela tem uma alma por trás dela, que é a alma da natureza. Porque eu costumo dizer que bruxinho, o livro sagrado de um bruxo é a natureza. A força da magia é a natureza. Se você faz um ritual que está indo de contra as leis da natureza, você não está fazendo ritual porra nenhuma. A magia, a sabedoria de uma bruxa está em ver o crescimento de um grão, a chuva que cai, o vento que sopra. O que vale na natureza, vale na vida humana. E o poder das runas está justamente no fato delas se conectarem com a natureza. Tá? Então, por exemplo, as runas negativas, que seriam aquelas runas que predizem tragédias, que predizem coisas ruins, são aquelas que fazem referência ao granizo, ao frio, como Isa, como Ágalas, que são runas que falam de acidentes, de coisas ruins. Porque imagina, o que era ruim para aquele povo? Tempestades que destruiu toda a plantação, neve, que você tem que ficar dentro de casa recolhido, não pode fazer nada, pode morrer de frio, a comida pode acabar. Quais são as runas boas? São aquelas runas que falam de fartura. Por exemplo, a runa Ferro, que fala do gado forte. Por exemplo, a runa Gera, que fala de uma colheita. A runa Souilo, que fala do brilho do sol. Então, essa conexão com a natureza, eu acho que é uma das coisas mais incríveis das runas, tá? As runas, então, elas são um alfabeto mágico e elas são um alfabeto oracular. Você utiliza as runas em leituras, tá? Que é o que a gente vai aprender ainda no futuro. Essa primeira aula do nosso curso é uma aula teórica, é uma aula trazendo ali, conceituando o que são as runas, tá? Então, runas é um alfabeto mágico que remonta diretamente a Odin e a Freya. Seria um presente que Odin deu à humanidade para que a gente pudesse acessar o mundo espiritual, ter informações e orientações. Você pode utilizar os arquétipos rúnicos para fortalecer uma magia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A runa Raido é a runa da viagem. Você pode utilizar ela, por exemplo, para viajar mais ou como um amuleto de proteção numa viagem. Como você pode utilizar ela também no momento de um ritual xamânico, para fazer uma jornada interna. Vou dar um outro exemplo de uma runa legal aqui. A mulher quer engravidar ou quer proteger uma gestação. Berkana é a runa da gestação, da gravidez. Mas se o cara é artista e quer criar alguma coisa, Berkana também te ajuda. Né? Então, a gente pode... uma runa maravilhosa, a runa do amor. A runa Geba, a runa do amor, gente. Vocês podem proteger uma relação, encontrar um amor. A gente vai aprender a fazer magia com elas. Mas vocês podem utilizar os arquétipos rúnicos também para fortalecer as magias de vocês. Eu, por exemplo, tenho uma nota de $1 com a runa Ferro desenhada para trazer fartura dentro da minha carteira. Vou mostrar isso também na parte prática do curso. Então as runas é um alfabeto, as runas é um oráculo e as runas é um sistema mágico, tá? Muito poderoso e que se você dominar, eu tenho certeza que você vai longe. Além disso, o poder das runas está na sua conexão com a natureza, tá? Isso é muito importante. Toda vez que eu trabalho com as runas, eu faço um pedido, uma mentalização a Odin e também a Freya. Alguns bruxos fazem só a Odin, alguns bruxos fazem só a Freya, alguns fazem aos dois. Eu gosto de fazer aos dois, tá? Então, pessoal, essa foi a primeira aula de uma série gratuita que a gente vai ensinar vocês a fazer a leitura das runas. Acompanhe os vídeos, amanhã tem vídeo novo. Dependendo do dia que você está assistindo, talvez já tenha toda a série composta. Se você está assistindo no ato do lançamento desse vídeo, amanhã eu te espero às 4 da tarde para você fazer a aula de número 2, onde a gente vai começar a estudar cada uma das runas, tá? Essa primeira aula é uma aula teórica. Se você já gostou e quer aprofundar
entre em contato comigo, na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp e eu vou ensinar vocês com o curso completo, tá? Mas se você ainda tá com dúvidas, assiste as próximas aulas porque vai ser muito legal. Mas se você já quiser comprar o curso pago, que é muito mais profundo, que tem apostila, certificado, grupo para tiragem de dúvidas e um presente especial, já entre em contato comigo e faz a sua inscrição, tá bom? Vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Lembrando que tem mais de 1000 vídeos aqui no canal falando de espiritualidade totalmente gratuitos para você. Então não tem mais motivo para você não desenvolver a sua espiritualidade. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o próximo.